comentário de Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes já está conosco ao vivo. Alô, Marcelo, tudo bem, Marcelão? Opa! E aí? Tudo bem, Márcio? E aí, tudo certinho? Semana começando, muitas novidades pela frente? Pois olha, rapaz, algumas e misteriosas, né? Ah, muito mistério. Mistério que não falta, né, rapaz? Hoje pela manhã, ali por volta das 10 horas, mais ou menos, e olha que isso foi descoberto assim, rastreando informações aqui e ali, comparando e revelando coisas para um, para outro, e o pessoal foi largando a notícia aos bocadinhos, né, como a gente diz. Mas é o seguinte, hoje pela manhã, na Casa Agronômica, estiveram simplesmente juntos o governador, Raimundo Colombo, o senador Luiz Henrique da Silveira e nada menos do que Jorge Porjalves. Os três reunidos. E depois chegou, uma hora depois da reunião já em andamento, chegou o vice-governador Eduardo Moreira. Bom, claro, falta são as coligações aí que vem vindo. Mas a leitura, e aí é a observação do comentarista, da visão política, né, vamos dizer assim, é que o governador Colombo está fazendo toda a força para emplacar Juarez Ponticelli. Ou seja, o que ele havia prometido a próprio Juarez Ponticelli. Mas há uma enorme resistência, né, de Luiz Henrique da Silveira em aceitar o PP. Não é nem o Ponticelli, mas é o PP, o partido dele. E o senador, nesta versão de não querer o PP, Ponticelli, estaria sonhando. E olha como é que eu estou colocando, hein? Sonhando. Isso, sonhos nem sempre tornam realidade. Mas ele estaria sonhando em ter nessa chapa a companhia de Cláudio Vinhati. Por que isso? Porque ele resolveria, digamos assim, todos os problemas de articulação política, no âmbito estadual e no âmbito nacional. Claro que isso é uma dificuldade enorme de acontecer. Por quê? A primeira delas é muito clara, porque Cláudio Vinhati, nos últimos tempos, tem desferido muitas farpas, né, em relação ao governador Raimundo Colombo, e tem dito que não há parceria com ele, ou com o PSD. Né? E isso, é claro, traz uma enorme dificuldade de se compor um quadro assim. Teria que rasgar, digamos assim, todas as entrevistas, né? Gravar todas as entrevistas que nos deu aqui, por exemplo. Né? A segunda é, claro, a tremenda dificuldade de não se ter uma aliança com o PP. Montaria um projeto político que vem sendo montado há pelo menos 2 anos pelo deputado Juarez Ponticelli e que vem assim perseguindo esse lugar ao sol aí. Então, o fato é, mas aí existe essa, digamos assim, o senador meio que empenhou a sua palavra na pré-convenção do PMDB em dizer, vamos ficar ao lado do governador, mas sem a companhia do PP de Ponticelli de Esperidião a mim. Por isso que naqueles momentos lá, logo antes e logo depois da pré-convenção, o senador desferiu tantas farpas contra o PP, dizendo que o PP estava dividido em 13 e tal, e provocou até a ira do deputado Esperidião a mim, e que exigiu resposta ao que, segundo ele, foram desaforos, né, ao partido, e o deputado Ponticelli não respondeu, disse que não iria responder a provocações de nenhum lado nem de outro, e aí falando de Luiz Henrique e Esperidião, é claro. Então isso tudo compõe um cenário de extrema dificuldade para o governador Colombo, que não quer ficar de mal com ninguém, né, o Márcio? Pois é. Agora, você sabe que a primeira coisa que acontece quando alguém que não quer ficar de mal com ninguém é quase sempre ficar de mal com todo mundo, né? Que é preciso saber dizer não. E me parece que dessa vez Raimundo Colombo terá que se decidir. E eu acho, e aí vem a observação, se Colombo insistir na permanência de Ponticelli, eu acho que o senador Luiz Henrique é capaz de pagar o preço
e não, digamos assim, trair os seus correligionários de pré-convenção. Acho que o PMDB, então, aí resolve por outro caminho. E talvez vá encontrar respaldo uma chapa com o PT de Cláudio Miyake, oferecendo-lhe o Senado ou a vice-governança, uma coisa parecida assim. O fato é que eu acho muito difícil que Luiz Henrique assuma uma coligação com o PT junto. Ele vai jogar o que pode. Claro que a gente sabe que em política, né, as coisas ficam às vezes pelo caminho e é preciso depois refazer o discurso, né? Mas o fato é que está caminhando para isso. E uma questão também que me parece definida também, pelo que a gente ouviu aí nesse meio do caminho. O doutor Eduardo Pio Moreira não será o próximo vice-governador nessa chapa aí, pretendida pelo PMDB e frente com o Raimundo Colombo. Será substituído por uma outra figura do PMDB. Um observador importante do PMDB chegou a me dizer assim: se o deputado Marielle não fosse tão desaforado, seria ele o vice-governador. Mas desferiu golpes muito fortes contra o senador Luiz Henrique e o próprio governador. Então, inviabilizou a sua presença ao lado desses dois aí num palanque. E pode ser que esteja pintando aí, por exemplo, o nome como Valdir Colato, deputado federal Valdir Colato, que é alinhado a Mariane, defendeu a candidatura própria do PMDB, que é um homem histórico do partido, né? Defende essa ala mais à esquerda, e que seria uma boa composição para, digamos assim, acalmar o PMDB, esse PMDB mais autêntico aí. São os caminhos desse momento, viu, Márcio? Ainda existe esse PMDB mais autêntico, Marcelo? Olha, na figura do Colato, para te ter uma ideia, vamos dizer o que significa ser independente, o que significa ser autêntico. Aqueles, por exemplo, que não rezam por uma cartilha pré-determinada, por uma Bíblia, né? Pois é, por isso que eu perguntei se ainda existe, se tem esse... Não, existe, aqui e ali existe, por exemplo, figuras como Jarbas Vasconcelos, como Pedro Simão. O deputado Valdir Colato... O Simão já está se aposentando, ele mas está ali, né? Está ali, está inclusive acho que dando força a pessoas que têm a mesma linha dele, né? Para tu teres uma ideia, o Valdir Colato praticamente votou contra todos os projetos nos 2 últimos anos de origem do Planalto. Tem sido voto vencido dentro do bloco de apoio do governo e só é a parte, só inclui o bloco de apoio porque é o PMDB. O PMDB é o vice-presidente da República, né? Na figura do Michel Temer. Mas é um homem que, inclusive, não defende a candidatura de Dilma Rousseff. Acha que o PMDB teria que ter candidato próprio. Né? Então, são figuras, né, históricas, criadoras lá do MDB, da época e tal, assim como o próprio Paulo Afonso tem essas posições assim, né? Não é exatamente o caso do Valdir Colato, né? Porque o Paulo Afonso já foi governador, já fez umas alianças aí um pouco incompreensíveis, né? Como por exemplo, no governo dele, o PFL, compôs, né? Lembra, né? Acho que todos lembram da Fernanda Bornhausen, né? Que foi secretária dele. E nada também de pecado nisso, mas o fato é que o PFL é um partido sempre alinhado ao PDS naquela época, né? Hoje o PT, e que inaugurou uma aliança naquela época com o PMDB de Paulo Afonso. Mas o clima é esse, viu, Márcio? Muito pouca gente quer falar. Isso tudo que eu lhe contei aqui foram coisas colhidas aqui, ali, no telefone, num SMS, num Twitter checado, numa observação mais ali, com algum colega, com alguém muito ligado ao Palácio e ao gabinete do senador Luiz Henrique. São coisas que a gente vai observando e vai compondo, padre. Mas ninguém quer falar. Agora, inclusive, o senador já foi a Brasília, já embarcou. A reunião foi pela manhã. O governador fez essa reunião de manhã cedo com o Jorge Bornhausen, com uma presença ilustre de Jorge Bornhausen, que me parece, pela observação, para completar só,
que Jorge Borghausen teria meio que intervido nessa reunião. No sentido de aportar talvez um desenho que pudesse compor alguma coisa com o PT, de Vinhati ou de Deli. E a missão de Borghausen parece ter sido essa. E que momentaneamente deu certo, né? Porque se saiu da reunião sem nenhuma oposição. Se alguém tinha esperança de que hoje se pudesse definir alguma coisa, deu com os burros na água, porque o doutor Jorge colocou um pouco mais para frente a coisa. Aliás, está meio antes, né, da hora mesmo, né? Dia 10 de junho. E a presença da Ideli por aqui, teve algum reflexo ou não? Eu acredito que não, viu, Marcos? Né? Eu acredito que a ministra, ela, quanto menos falar, eu acho que melhor para ela, viu? Né? Porque ela sofreu uma derrota importante dentro do partido aqui no estado. E bom cabrito não berra, né? Se ela sair por aí a falar. Hein? Só o nosso aqui, né? Esse berra. Assim. Ah, sim. O Brito, estou falando do Brito. Sim. Não, esse aí é diferente. Mas esse é a exceção para comprovar a regra. É verdade. Mas o fato é que a ministra Ideli vai falar, talvez, se precisar, na hora certa só. Na hora que for ali, no final da composição, mas não tem, nesse momento, nenhuma, digamos, influência nessas composições que estão por aí, né? Perdeu a eleição estadual aqui do partido, né? Quem fala pelo PT é o Vinhati, então não é hora de falar. Tá bom, Marcos? Tá bom, um abraço. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Marcelo Fernandes e a visão política aqui dentro do Conexão da Tarde.